tudo o que você precisa saber sobre função afim, ok? Vamos lá, pessoal, vamos começar nossa aula aí falando de função afim, legal? Antes, dar um recadinho aqui, ó. Pessoal, antigamente usava muito esse termo, função de primeiro grau ou função do primeiro grau, né? O que na verdade existe é polinômio de grau 1 ou polinômio de primeiro grau, beleza? Para função, o termo mais correto, né? Na verdade o termo correto, né? Mas a gente acaba dando uma afrouxada aí, mas o termo correto é função afim, né? E nessa trajetória, para entender esse assunto, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre os tipos de função afim, né? O primeiro tipo de função afim é a função constante. Coloquei aqui para você dar uma olhada, legal? Nós vamos começar por aqui para poder entender esse assunto. Então nós vamos falar dos tipos de função e todas elas, todos esses tipos são tipos relacionados à função afim, legal? Essa função é uma função FG, você pode escolher a letra que você quiser, né? Normalmente a gente coloca a letra F, F de função, né? E ela é definida da seguinte maneira: meu domínio é o conjunto dos números reais, beleza? Saiu aqui um pouquinho, já estou de volta. Meu domínio é o conjunto dos números reais, o domínio da minha função é o conjunto dos números reais, ou seja, qualquer número que você conheça. O meu contradomínio da minha função eu posso representar por CD, CD de contradomínio da F, né? Chamei essa função de função F, né? O que essa função faz, a função constante? Ela transforma um cara que está no meu domínio, um X qualquer, um cara que eu vou pegar, um número, né? Ela transforma esse cara num C. Esse C aqui é C de constante, ou seja, ele pega um valor, a x pode ser atribuído qualquer valor real, porque meu domínio é real, então você pode escolher qualquer número que você pensar, beleza? Lembrando que aqui nós estamos trabalhando no contexto do conjunto dos números reais, né? O conjunto dos números complexos é outro papo, é lá para o terceiro ano, beleza? Esse conteúdo aqui é conteúdo de primeiro ano do ensino médio, legal? Você pode estar assistindo porque você está no primeiro ano, ou você pode estar assistindo porque você está revisando algum conteúdo aí para estudar, por exemplo, cálculo na sua universidade. Legal? Cálculo diferencial integral. Então essa função ela pega um cara lá no domínio e transforma esse cara em uma constante. Beleza? Essa constante pode ser zero, pode ser negativo, pode ser positivo. Beleza? Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui tranquilo. Colocar para nós aqui, ó, f de x igual a 2. Isso aqui é uma função. Função afim? Sim. É um tipo especial de função afim? Sim. Que tipo de função especial? Aliás, que tipo especial de função afim? Função constante, né? Lembrando sempre que f de y, pessoal do primeiro ano aí principalmente, ó, desculpa, f de x é o que nós chamamos de y, né? É a nossa variável dependente. Essa variável dependente está em função dos valores que eu vou atribuir a x, legal? E nesse caso aqui, a minha imagem vale 2, ou seja, a minha imagem vale uma constante, vale um número. Então já é um caso, ou é um exemplo de função constante. Agora um detalhe interessante, vamos construir o gráfico disso aqui para você visualizar a situação. Você tem lá o eixo x, beleza, consegue ver, o eixo y, e perceba, y é igual a 2, esse y igual a 2 está fixo, né? Você tem y igual a 1 aqui, você tem y igual a 2 aqui. Né? Como que fica o gráfico dessa função? Fica uma reta paralela ao eixo. Não vai parecer tão reto assim, mas eu quero que você entenda, se esforce para ver isso aqui como uma reta. Essa aqui é a minha função f de x ou y, tanto faz, igual a 2. Né? Então, na prática, o que acontece para essa função constante? A gente tem que ficar ligado. É o seguinte. Independente do valor que você vai atribuir a x, ó, que eu escolhi aqui no domínio, lembrando que o domínio eu vejo pelo eixo x, e meu contradomínio eu vejo pelo eixo y, né? Minha imagem também eu vejo pelo eixo y. Lembrando que a imagem está contida no contradomínio, legal? Se eu posso pegar x, qualquer valor positivo, posso pegar x igual a zero, qualquer valor negativo para x, tanto faz, né? Independente se eu peguei um valor negativo, se eu peguei zero, se eu peguei valores positivos para x, eu quero que você entenda que, independente do valor que eu escolher no domínio, a minha imagem sempre vai dar 2, ou meu y sempre dará 2, independente do valor que você escolher e colocar aqui. Por exemplo, se você escolher um valor positivo, por exemplo, x igual a 4, f de 4 vai dar 2. Se você escolher 0 para x,
f de 0 vai dar 2. Você escolheu um valor negativo, f de menos 6. F de menos 6 também vai dar 2. Ó. Positivo, levei lá no gráfico, olhei, dá 2. Lembrando que esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 0 e 2. O que significa 0 e 2? Esse é o ponto onde o x vale 0. O que significa o x valer 0? Significa que eu estou em cima do eixo y. Legal? E o y sempre 2. Ó. Por isso que eu tracei essa linha vermelha. Essa linha vermelha é o quê? É o gráfico da minha função constante. Como que é o gráfico da minha função constante? Sempre é uma reta, essa reta que está em vermelho, paralela ao eixo x. Sempre. Esse é o caso de função constante, tá? Gráfico é uma reta, beleza? Paralela ao eixo x. Independente do valor de x que eu escolher, positivo, igual a 0 ou negativo, levei lá no gráfico, olhei, sempre vai dar quanto para y? Nesse exemplo, 2. Né? Isso aqui eu poderia ter um outro exemplo, f de x igual a menos 5. Então, para qualquer valor de x, lá embaixo, o y daria menos 5, seria uma reta abaixo do eixo x. Legal? Mas paralela ao eixo x. Entendeu a jogada? Outro detalhe importante para a gente terminar essa... aqui abaixo você tem informações da pasta, né, no Google Drive. Você entra lá, tem slide, tem lista de exercício, pode se deliciar. Clica e cai lá no Google Drive. Ou vai lá no meu canal, no meu site, sergiomendes.mate.br, e acessa o material. Procura lá, clica na logomarca do Instituto Federal de São Paulo e procura a pasta de função afim. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, um detalhe que está faltando aqui importante é o seguinte, nós vamos finalizar esse primeiro bloco. É isso aqui, ó, imagem, isso aqui é um i, imagem da minha função f. Nesse caso aqui, vale 2. Se a minha função fosse f de x igual a menos 5, a minha imagem daria menos 5. Quero que você entenda isso aqui da seguinte maneira, dependendo do valor de x, né, olha o gráfico, para esse aqui, para essa situação. Dependendo do valor de x que eu escolher, na hora que eu olhar para a imagem desse cara, a imagem desse cara sempre vai dar quanto? 2. Legal? Então, meu conjunto imagem tem um único elemento, só o 2. Aliás, o detalhe aqui, né? Esse 2 tem que estar entre chaves, né? Quase que a gente perde o nosso trabalho. Ou seja, esse único cara. No caso de forma genérica, se a minha função pega um cara no domínio e transforma esse cara numa constante, a minha imagem dessa função sempre é essa constante. No nosso exemplo é 2, né? Poderia ser qualquer valor. E aí é lógico, o gráfico seria diferente. Legal? Tá bom para começar, hein? Função afim, primeiro tipo de função afim, função constante, beleza? A gente segue agora com função identidade. Legal. Vamos lá, pessoal. Segundo tipo aí de função afim é a conhecidíssima função identidade. Legal? Vamos entender isso aí. Porque o que você vai aprender agora a respeito de função e identidade vai respingar no bom sentido, né? Você vai precisar desse conteúdo, dependendo do curso que você for fazer aí, você vai fazer um curso de ensino superior na área de exatas, você vai precisar disso aqui o resto da vida. Os caras vão falar de função e identidade o tempo inteiro, beleza? Então vamos ficar esperto em relação a isso aí, entender essa jogada. É uma função f, de novo eu coloquei f, mas poderia ser g, h, a letra que você quiser, né? O que essa função faz? Aliás, qual que é o domínio dessa função? O domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Qualquer número que você pensar, a exceção de números complexos, né? E o meu contradomínio dessa função também é o conjunto dos números reais. Todos os números que você conhece até então. Você que está no primeiro ano. Legal? O que essa função faz? Ela transforma. Ela pega um cara lá no domínio, um cara x, transforma esse cara nele mesmo. Isso aqui é meu y, hein? Beleza? Ok? Ó, o meu f de x, tanto faz. F de x e y, mesma jogada. É bom a gente ressaltar isso aqui para a galera não esquecer, tá? Y é a minha variável dependente, ela depende dos valores de x. Ela está em função, por isso que a gente usa f, ela está em função dos valores que eu adoto para o meu domínio, ok? Ou seja, para os valores de x. Então essa função faz com que o valor em y que eu tenha seja exatamente igual ao valor que eu peguei no meu domínio, ou seja, y igual a x. Legal? Vou fazer o gráfico dessa função aqui para a gente poder entender melhor. Vamos entender isso aqui geometricamente, beleza? Olha lá, você tem o eixo y, você tem o eixo x. Bacana.
Beleza. Essa função que é a função identidade, ó, para um valor de x igual a 1, meu y é 1. Valor de x igual a 2, meu y é 2. Lembra? Ó, y igual a x. Legal? Então, nesse contexto, se eu for definir esses pontos, eu vou ter um ponto aqui de coordenadas 1 para x e 1 para y. Vamos lá, reta, linha tracejada paralela a x, linha tracejada paralela a y, onde elas se cruzam, está outro ponto. Ponto de coordenadas 2 e 2. Ok? Se eu pensar em valores negativos, quando x é igual a menos 1, y tem o mesmo valor, né? Linha tracejada, onde elas se cruzam, está aqui. Se x é 0, y também é 0. Ó. Y tem o mesmo valor de x. Agora você pega e liga esses pontos, ok? Você vai fazer aquele esforço para imaginar que isso aqui realmente é uma reta. Fala, nossa, o Sérgio desenhou uma reta quase que perfeita, né? Beleza? Faz esse esforço para a gente aí, imaginar que isso aqui é uma reta. Essa é a reta de equação y igual a x, ou f de x igual a x, está aqui. Era o que nós tínhamos originalmente, beleza? Isso aqui é muito importante. Quando você for chegar lá e estudar função exponencial e função logarítmica, você vai perceber que isso aqui é usado como uma espécie de espelho. Ok, aqui eu exagerei, ficou torto demais, né? Vamos dar uma melhorada nisso aqui. Isso aqui funciona como uma espécie de espelho. Finge que melhorou, beleza? Isso aqui funciona como uma espécie de espelho para a minha função exponencial e para a minha função logarítmica. Ok? O que eu vou ter abaixo aqui para a função logarítmica, eu vou ter acima para a função exponencial, é rebatido por essa linha aqui. Ela é uma espécie de espelho. O que eu vou ter de cá, eu vou ter de lá rebatido, beleza? De forma simétrica. É um eixo de simetria, beleza? É isso, tá? Então, muito importante, ok? Então, para qualquer valor de y, eu tenho o mesmo valor de x que eu peguei no domínio. Bacana? É isso. Essa é a função identidade. Preste bastante atenção nessa reta. f de x ou y igual a x. Dois detalhes importantes. Um pegando esse gancho aí de que essa reta aqui é uma espécie de espelho. Você vai precisar disso lá em função exponencial, lá em função logarítmica. A primeira observação diz assim, ó. O gráfico da função identidade, tá aqui é uma reta. Por isso que é um tipo de função afim. Legal? Mas na constante, que foi a que nós estudamos anteriormente, era uma reta paralela ao eixo x. Aqui não, que é uma reta inclinada. Legal? E o detalhe importante, ó, essa reta passa pela origem. Ó, passa pela origem. Isso aqui nós não podemos esquecer. Ok? Ela sempre passa pela origem. O gráfico da função identidade. Tá? Y igual a x. Legal. Então, o gráfico da função identidade é uma reta que contém, presta atenção, contém as bissetrizes do primeiro e terceiro quadrante. Quando você começa a estudar a função, naquela parte de relações e função, que você tem teoria você tem conjuntos, né, que envolve teoria de conjuntos e conjuntos numéricos. Aí você tem um período de transição, aí, um conteúdo de transição chamado relações e funções. Antes de entrar em função especificamente, nessa parte, né, você aprende que isso aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Você vai no sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Legal? Então a bissetriz, a reta, que é a reta da função identidade, que é o gráfico da função identidade, essa reta aqui divide ao meio, né? É uma reta que contém as bissetrizes do primeiro e terceiro quadrante. Bissetriz do primeiro quadrante, aqui tem um ângulo de 45 graus, aqui tem outro ângulo de 45 graus, então está bem no meio do primeiro quadrante. E bissetriz do terceiro quadrante. É um segmento que divide ao meio o ângulo aqui. O ângulo é de 90 graus, então sobra 45 para baixo, 45 para cima. Beleza? Então guarde isso aí que você vai precisar também em outros contextos, tá? A função identidade é uma reta que contém as bissetrizes dos quadrantes ímpares. Primeiro quadrante, terceiro quadrante. Legal? Acho que isso é suficiente. Faltou um último detalhe aqui. Estou vendo aqui no meu slide. Você pode encontrar esse slide logo abaixo aqui, clicando numa pasta do Google Drive. A imagem da função f, que é essa função, que no caso é a função identidade, é sempre o conjunto dos números reais, ok? Olha para y, que te dá a imagem, você vai ver, olha lá, vou deixar aqui lá no canto, importantíssimo. Você olha para o y aqui, você vai ver que o y vai assumir valores positivos, vai assumir o valor igual a zero, porque para x igual a zero, y igual a zero, e também vai assumir valores negativos, ou seja,
todos os reais, legal? Para qualquer número que você pensar vai ter uma imagem, e essa imagem é exatamente igual a esse número que você pensou, porque isso aqui é uma função identidade. O y é igual a x. Fechou, moçada? Beleza, voltamos aí com mais um assunto, com mais um tipo de função afim, hein? Beleza? Um abraço. De volta aí, pessoal. Agora nós vamos falar de outro tipo de função afim, a chamada, famosa também, função linear. Aliás, tem gente que chama função afim de função linear, beleza? Na verdade, função linear é um tipo de função afim, assim como função constante e assim como função identidade que nós vimos há pouco, né? Esses três tipos, função constante, função identidade, função linear, são tipos especiais de função afim. Quando eu entrar no assunto específico, função afim, eu vou te mostrar por que cada uma dessas três funções é um tipo especial de função afim. Legal? Beleza, de novo aí, ó, chamei essa função de f para facilitar a nossa vida. Nós estamos acostumados com f de função, mas poderia ser g, poderia ser h, sem problema, ok? Esse conjunto dos números reais, ou seja, todos os números que você conhece, é o domínio da minha função f, ok? E esse outro aqui é o contradomínio da minha função f, ok? Tranquilo, né? Domínio é de onde saem as flechas, contradomínio é onde chegam as flechas. Se você quiser usar essa nomenclatura, essa ideia, não tem problema, né? O que essa função faz? Ela pega um cara no domínio e transforma esse cara em quem? Em AX. Isso aqui é meu f de x, ou simplesmente meu y. Legal? Se você preferir. Lembrando que esse a tem que ser diferente de zero. Tá? Se o a for igual a zero, na verdade eu vou ter uma função constante. Y igual a zero, que é o próprio eixo x. Pensa nisso, beleza? Então, nesse caso, nós já estamos adotando aqui que o nosso a é diferente de zero, para mim não cair naquele caso especial de uma função constante, beleza? Coloquei um exemplo aqui tranquilo, ó, f de x igual a menos 2x. Olhe para esse f de x e pense em y, não tem problema, é a mesma coisa, ok? O próximo passo, a partir daqui, é você montar uma espécie de tabelinha. Legal? Monta uma tabelinha, mas não monta aquela tabela que você bota 300 mil números, não. O professor te bota lá, vai falar, ó, bota 5 caras positivos, bota o 0 e bota 5 caras negativos. Não precisa de nada disso. Monta a tabelinha simples, ok? Coloca valores para x e visualiza quem vai ser y para esses valores que você escolheu, tá? Tranquilo, ó, vou pedir para você, pega um cara negativo, pega o 0 e pega um cara positivo. Pronto. Com esses caras aqui você já consegue construir o gráfico da sua função, o quê? Linear, tá bom? Se x é igual a menos 1, você vem aqui no lugar do x, bota menos 1. Menos 1 vezes menos 2 dá 2, positivo. Faz essa conta com calma. Pega o x igual a 0, bota aqui no lugar do x, menos 2 vezes 0, vai dar 0. Beleza. Então você já percebeu que passa pela origem, ó, pontos de coordenada 0, 0. Legal? Pega x igual a 1, coloca aqui, menos 2 vezes 1, nos dá menos 2. Pronto, sua tabela está pronta. Com poucos números, um negativo, o 0 e um cara positivo. Precisa mais do que isso, ok? Legal, vamos construir esse gráfico então. Com essas três pares ordenados que nós acabamos de encontrar e que nós sabemos que fazem parte do gráfico da minha função, que é a função linear, ok? X igual a menos 1, x igual a menos 1, y vale 1, 2, pronto. Linha tracejada paralela ao eixo x, linha tracejada paralela ao eixo y, onde as duas se cruzam, está o ponto de coordenadas menos 1 e 2. Vem cá e escreve, ó, menos 1 e 2. Legal? Beleza, x igual a 0 e y igual a 0. Então passa pela origem. Fechou? X igual a 1. Vai lá e escolhe 1 para x. Y vale menos 2. Menos 1, menos 2. Pronto, ó. Aí. Beleza? Onde os dois se cruzam, tá aqui. É o ponto que eu estava procurando, que pertence ao gráfico da função. Beleza? Agora deu um reflexo louco aí. Vamos ligar esses pontos. Se eu ligar esses pontos, eu tenho a minha reta, ou a minha função linear, ok? Você vai fazer um exercício mental e imaginar que isso aí realmente é uma reta. Ó, rolou reflexo de novo, saímos dele. Essa aqui é a reta
Esse aqui é o gráfico da função y igual a menos 2x. Pronto, eu fiz. Você já percebeu que, nós vamos discutir isso lá em função afim especificamente, você já percebeu que isso aqui está tombado para a esquerda, né? É aspecto de função decrescente. Nós vamos falar sobre isso adiante, beleza? Esse é o gráfico da função y igual a menos 2x. Atribuí 3 valores para y, um negativo, o zero e um positivo. Está aqui na tabela. Descobri onde estão esses pontos no meu plano cartesiano. Próximo passo, liguei esses pontos. Deu essa reta que você está vendo, que é justamente a equação, aliás, a reta que contém os pontos dessa função, que é a função y igual a menos 2x. Beleza? Dei um exemplo só de função linear. Agora, um destaque que você tem que ter em mente com relação à função linear é o seguinte: é sempre uma reta, seja ela decrescente ou seja ela crescente, beleza? E ela tem que passar, não se esqueça disso, anota isso aí, ela tem que passar obrigatoriamente pela origem, porque todas as vezes que você vier aqui nessa tabela e jogar x igual a zero, automaticamente você vai encontrar y igual a zero. Independente de quem seja esse cara aqui, esse cara é a nossa taxa de variação, né? Independente de quem seja esse cara, é o nosso A genérico aqui, ó, o A, ele não pode ser zero, beleza? Ele é menos 2 pode, cara negativo, cara positivo pode. Independente de quem seja esse cara, sempre quando eu jogar x igual a zero, meu y também dará zero. Legal? Então era isso, né? Observação, o gráfico da função linear passa pela origem, beleza? Só para a gente finalizar no nosso cantinho aqui. A imagem da minha função f, nesse caso a função f, chamei de f, podia ser g, podia ser h, é o conjunto dos números reais, ok? Posso ter imagens positivas? Posso. A imagem pode ser zero? Pode. A imagem pode ser negativa? Pode. Então, lembra que a imagem eu estou vendo o eixo y, legal? É isso aí, função linear. A gente volta com função afim especificamente. Vou te explicar a função afim e aí eu vou resgatar os casos especiais, que foram esses 3 que nós estudamos até então. Função constante, função identidade e função linear. Beleza? Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos falar especificamente da função afim. Beleza? Lembrando aquilo que eu falei logo no início da aula, eu disse para vocês o seguinte, ó. Não existe função de primeiro grau ou função do primeiro grau. O que existe é polinômio de grau 1 ou polinômio de primeiro grau ou do primeiro grau. Legal? Então vamos fazer essa diferenciação logo de cara, ok? Se alguns colegas usam essa nomenclatura, beleza, tranquilo. Mas via de regra não podemos, se a gente for um pouco mais rigoroso, aceitar essa ideia de que função afim é a mesma coisa do que função de primeiro grau. Não existe função de primeiro grau, nem do primeiro grau, beleza? Existe função afim. Legal. O assunto acabou se desenvolvendo em cima desse nome, né? Função do primeiro grau, função de primeiro grau, mas beleza, isso aí faz parte do jogo. Então beleza, nós vamos falar de função afim, e aí depois eu vou voltar nos casos especiais e te mostrar por que aqueles 3 casos anteriores de função constante, função identidade e função linear são casos especiais de função afim, beleza? Então vamos começar aí, nós temos algumas perguntas para responder, né? Quem é a imagem da função, quem é o A, quem é o B, qual o nome que se dá ao A, qual o nome que se dá ao B. Você já vai entender quem é A, quem é B. Olha só, uma função f, pode ser g, pode ser h, outra letra que você quiser, nós costumamos usar f porque f lembra função, beleza? Essa função vai dos reais, então meu domínio da minha função f é o conjunto dos números reais, aos reais, ou seja, o meu contradomínio da minha função f também é o conjunto dos números reais. Existe uma diferença entre contradomínio e imagem, né? Contradomínio é onde eu posso receber flechas, entre aspas, legal? Onde eu posso receber meu contradomínio, qualquer número real. Agora, minha imagem é onde eu efetivamente recebi flechas. Existem várias situações, função que seja sobrejetora, função que seja injetora, mas isso aí é outro papo para um outro momento, legal? Beleza. O que essa função faz? Ela pega um cara lá no domínio, um x qualquer, um valor qualquer.
que seja real, tem que ser real. E ela transforma esse valor num cara que é uma constante A, que não pode ser zero, beleza? Uma constante A, um número A qualquer, fixo, beleza? Constante é fixo aquele valor, né? Multiplicado pelo cara que você escolheu no domínio, somado com outra constante, que é uma constante B. Lembrando que o B também pode ser igual a A. Existem casos, por exemplo, y igual a menos 2x mais 2. Y igual a menos 2x menos 2. O A e o B são iguais, ok? Então aqui é uma constante A, aqui é uma constante B. O que essa função faz? Eu vou pegar aquele cara que você escolheu, multiplicar pela constante A, que já está pré-definida, e depois somar com uma constante B. Qual que é o detalhe para que isso aconteça? Esse A não pode ser zero. Eu vou te mostrar o que acontece depois desse trecho da aula, eu vou te mostrar o que acontece se o A for zero. Beleza? Eu caio num caso de função constante, que é um tipo, é um caso especial de função afim. Legal. Um exemplo, y ou f de x, tanto faz, é igual a x mais 2. Né? Primeiro vamos identificar os caras que aqui estão. O meu b vale 2, legal, ó. Meu b vale 2. E o cara que acompanha x é o a. O cara que está acompanhando x aqui é 1. Por isso que eu tenho 1 vezes x é o próprio x. Beleza? Então meu a vale 1 nessa situação desse exercício. Depois nós vamos falar de função crescente e função decrescente. Mas eu já queria adiantar o jogo, né? Porque às vezes você já conhece o assunto. Nos casos em que meu A é maior que zero, que é esse caso aqui, a minha função é uma função crescente, reta tombada para a direita. Beleza? À medida que os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam. Você pode perceber isso pela tabelinha que eu fiz aqui, ó. X foi de menos 1 para 0 para 1. O que aconteceu com x? Aumentou. O que aconteceu com y? Foi de 1 para 2 para 3. Também aumentou. Esse é aspecto de função crescente. A minha variável independente aumentou de valor. A minha variável dependente, que depende da variável independente, essa variável dependente, que no caso é y, também aumentou. Ok? Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Então esse é aspecto de função crescente, ok? Beleza. Legal, eu fiz o gráfico para você. Peguei 3 pontos, aquilo lá que nós estávamos conversando, né? Daqui a pouco você vai perceber que você não vai ter que ficar usando essas tabelas, né? Aliás, eu fico muito irritado com os meus alunos, porque eu vou tentar convencê-los que eu só preciso saber onde a reta corta o eixo x e onde ela corta o eixo y. Mas esse assunto eu vou deixar mais para frente na aula, ok? Mas o fato é o seguinte, pega um valor negativo, o zero e um valor positivo. Peguei um valor negativo e botei aqui no lugar do x, ó, menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 mais 2 dá 1. Fechou. Pega o zero. Coloquei 0 aqui no lugar do x. 0 vezes 1 dá 0. 0 mais 2, 2. Fechou também. Ok? Pega o x igual a 1. X igual a 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 mais 2 dá 3. Fechou também. Percebeu? Então, esses 3 pontos pertencem ao gráfico da minha função afim. É assim que eu tenho que falar, beleza? E aqui estão eles, ó. Menos 1 e 1. Tá aqui, ó. 0 e 2. Tá aqui. Legal. 1 e 3. 1 e 3 está aqui em cima. Quase não deu para você ver, ó. Olha lá. 1 e 3 está aqui em cima. Tem esse ponto. Ó, vamos assinalar. Quando está de preto não tem problema passar por cima de outra cor. Que não pode ao contrário. A outra cor passa em cima do preto. Legal, ó. Senão mancha tudo e depois o vermelho fica azul, vira uma bagunça, né? Tá aqui, tem os 3 pontos, legal. Vou ligar esses 3 pontos, tá aqui a reta. Então o gráfico de uma função afim, você nunca vai esquecer disso, é sempre uma reta, tá? No caso especial de função constante que nós estudamos, tá aqui, ó, na descrição do vídeo, você pode ir direto lá e dar uma olhada quando a gente comentou a respeito de função constante. Lá é uma reta, só que é uma reta paralela ao eixo x, ok? No caso da função identidade, é uma reta que contém as bissetrizes dos quadrantes ímpares, lembra disso? Passava na origem. No caso de uma função linear, passa pela origem, mas pode ter qualquer tipo de angulação, vai depender. Eu posso ter uma angulação positiva, uma taxa de variação positiva, que é o A, que nós vimos lá, ou uma taxa de variação negativa, tanto faz. Eu posso ter uma função crescente ou decrescente quando eu falo de função linear, beleza? Lá, se eu não estou enganado, eu fiz uma decrescente. Eu não vou lembrar. E olha que eu fiz isso agora há pouco, eu não estou lembrando, hein?
Beleza, liguei esses 3 pontos, certo? Primeira coisa que você vai... Eu quero que você tenha essa dúvida com você é o seguinte: e esse cara aqui, meu amigo? É o ponto de coordenadas onde a reta corta o eixo X, olha lá. Corta o eixo X. Esse cara é importante? Demais. Esse cara é o divisor de águas da parada. Você vai ver adiante que esse cara aqui é quem? É o zero da função, tá? Olha, é o zero da função. Nós vamos ver isso. É a abscissa, olha lá, vou abaixar um pouquinho. É a abscissa do ponto onde a reta corta o eixo X. Visualizou? Abscissa, são os valores para X. A abscissa do ponto onde a reta corta o eixo X. É isso. Zero da função, mas nós vamos chegar lá. Tá? Segura a ansiedade aí. Beleza, eu tenho essa reta. Gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Bacana. Legal. Pode ser crescente, que é o caso dessa. Eu vou ter essa reta crescente quando meu A for maior que zero. Vou voltar nisso. E decrescente quando meu A for menor que zero. Tá? Detalhes importantes a respeito de função afim. Primeiro, a imagem dessa função. Ó, a imagem olha onde? No eixo Y. Tem valores positivos? Tem. Tem um valor igual a zero para Y? Tem. Tem valores negativos? Também. Ou seja, a imagem da minha função f, que é a minha função afim, nesse caso que você está vendo, é o conjunto dos números reais. Todos os caras que você conhece, todos os números, a exceção dos complexos. Complexo é assunto por terceiro ano do ensino médio, beleza? Então todos os reais, fechou. Os caras negativos, o zero e os caras positivos. E meu A? Meu A é quem? Presta atenção, meu A é a taxa de variação, ok? Taxa de variação, pode escrever isso aí. Escreve outro detalhe também, esse A é o coeficiente angular, olha lá, coeficiente angular da reta, ó, dessa reta. A reta é o conjunto de pontos que aqui estão, né, ok, alinhados, beleza? Então, esse A também pode ser chamado de coeficiente angular, mas não é coeficiente angular da função, não. Não cometa esse erro. Coeficiente angular da reta, beleza? Nós estamos indo lá na geometria, beleza? Aqui é álgebra. Até antes de eu fazer o gráfico, é álgebra. Legal? Lá na geometria, esse A é o coeficiente angular da reta. E meu B? Meu B é o coeficiente linear da reta. Na prática, meu B é a ordenada, ó, meu B é esse cara aqui, não é 2, ó. Olha ele aqui, ó. É a ordenada, ou seja, no par ordenado é o segundo valor, é a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo Y. Vou repetir. É a ordenada, ou seja, segunda coordenada do meu par ordenado, onde a reta corta qual eixo? Eixo Y. Beleza? Esse é o coeficiente linear da reta. O coeficiente linear da reta é meu B. Pode puxar uma setinha e escrever isso aí, tá? Coeficiente linear da reta é esse B. E o A, coeficiente angular da reta. O A também, muito mais conhecido, nós vamos usar mais esse termo, é a taxa de variação. Legal? Nós vamos usar isso com muita frequência, tá? Mas também pode chamar o A de coeficiente angular da reta. Não existe coeficiente angular da função, nem coeficiente linear da função. É sempre da reta. Essa em vermelho que você viu aí. Beleza? Então, função afim é isso aí, pessoal. Dando uma pincelada. Daqui a pouco nós vamos falar acabamos de falar de gráfico, né, de função afim, alguns aspectos relacionados ao gráfico, coeficiente angular, coeficiente linear, né? Que o gráfico da função afim é uma reta, beleza? Né? Nós vamos trazer outros assuntos adicionais. Algumas coisas eu já deixei em aberto aqui que eu falei, ó, vou discutir isso. Uma delas é essa, né? Zero da função, importantíssimo. Beleza? Até! De volta aí, pessoal. Agora a gente vai falar de um negócio importante para fazer o fechamento aí, digamos, dessa primeira parte, que é o seguinte, é relacionar a função afim, né, com função constante, que foi a primeira que nós estudamos, identidade em seguida e, por fim, função linear. Né? Nós estudamos essas três até chegar em função afim. Né? Então fiz um esquema aqui para a gente poder entender melhor essas relações, ok? Vamos fazer um flashback, né? Bacana? Função constante. Y é igual a uma constante, um valor numérico. Pode inclusive ser zero esse cara aqui. Tranquilo, não tem problema ele ser zero não, ok? A função y igual a zero, na verdade, é o eixo x.
Pensa nisso. Eu já falei lá atrás, pensa nisso, fala de novo, pensa nisso. Y igual a zero é exatamente a reta, o eixo x, beleza? Então esse C aqui, inclusive, pode ser igual a zero, problema nenhum. Função identidade, y é igual a x, lembra disso? Ou seja, meu a aqui vale 1, ó. Y igual a x. Para qualquer valor de y tem o mesmo valor que eu escolhi para x. Nós fizemos um gráfico dessa função. Aqui era uma reta, ó, vamos voltar na função constante. Aqui era uma reta paralela com o eixo x. Aqui é uma reta que passa na origem, né? E é a bissetriz dos quadrantes ímpares. É a bissetriz que contém, aliás, é a reta que contém as bissetrizes dos quadrantes ímpares. É pesado falar isso, hein? Então, a função identidade é isso. Ó. Identidade por quê? Porque cada valor de y é igual ao valor de x que você escolheu. Beleza? E função linear, y é igual a x. Aqui sim tem essa restrição de que o meu a seja diferente de zero. Ok? Porque se meu a for zero aqui, fica zero vezes x. Ou seja, fica y igual a zero. Cai aonde? Na função constante. Se daria até para acrescentar a ideia também do a aqui ser diferente de 1. Porque se o a for igual a 1, ó, 1 vezes x dá o próprio x. Quem que é y igual a x? É a função identidade. Ok? Vamos lá na mãe do negócio. Está aqui, função afim. Né? Lembrando que esse a aqui tem que ser diferente de zero. Ok? Meu a é o coeficiente angular da reta. Porque toda função afim tem como gráfico uma reta, seja ela crescente ou seja ela decrescente, legal? E o meu b é o coeficiente angular da reta, nós já exploramos isso ao longo da aula, legal? Beleza, olha só a função constante, y igual a c, né? Y é igual a uma constante, ou seja, sobrou só uma constante, poderia ser b, poderia ser c, a gente coloca c de constante para lembrar que é uma constante, né? Ok? Sobrou só o b. Então, eu vou pegar a minha função afim e vou mostrar que a minha função afim tem 3 casos especiais. Função constante, função identidade e função linear. Quando que eu chego na função constante? Eu chego na função constante quando na minha função afim não tem essa parte a vezes x. Se não tem essa parte a vezes x, significa que meu a vale zero. E tem um b, tem uma constante. E meu b é diferente de zero, ok? Na verdade ele pode ser zero também. Mas vamos deixar lá b. B é um número, né? B pertence aos reais, pronto. Pronto. B pertence aos reais. Pode ser negativo, pode ser zero ou pode ser positivo. Pode ser qualquer número, ok? E o a tem que ser obrigatoriamente igual a zero. Isso para mim ter função o quê? Constante. Legal. Função identidade agora, perceba, ó, meu a vale 1, ó, para ficar com x somente. Meu a vale 1. E meu b não apareceu, se ele não apareceu, ele vale 0. Então na situação onde o a é igual a 1 e o b é igual a 0, eu tenho a função identidade, que é um caso especial da função afim. Na circunstância em que a é igual a 0 e meu b é qualquer número real que você possa imaginar, seja ele positivo igual a 0 ou menor que 0, eu tenho outro caso de função exponencial que é a função constante. Sobrou essa última. Nessa última, meu a não pode ser 0, mas ele está aqui, pode ser qualquer valor negativo, né? Ou positivo, ou seja, nessa situação meu a é diferente de 0. E meu b? Meu b não aparece, então meu b é quem? É exatamente igual a 0. Então eu quero que você olhe para isso aqui, de preferência coloca num papel, para o vídeo e fica refletindo. Essas 3 funções que estão em azul, constante, identidade e linear, são casos especiais da função afim. Por isso que a gente estuda essas 3 funções quando a gente está vendo função afim. E perceba que nesses 3 casos especiais, na própria função afim, em todos os casos, o meu gráfico é uma reta. Esse aqui é uma reta paralela ao eixo x. Esse aqui é uma reta que passa pela origem. E é a reta que contém as bissetrizes dos quadrantes ímpares. Primeiro quadrante, terceiro quadrante. E essa aqui é uma função linear. Passa pela origem. Beleza? É uma reta que passa pela origem. Dependendo da angulação dela. Se o coeficiente angular dessa reta é positivo ou negativo, né? Se for positivo, pega o primeiro e terceiro quadrante. Se for negativo, pega o segundo e o quarto quadrantes. Legal? Pensa nisso. Então, ó,
A igual a zero, sumiu essa parte, ficou só o B, e o B pertencente aos reais, eu tenho uma função constante. Chamar essa constante de C ou de B dá na mesma, é um número. Legal? Repito, a gente usa C porque C lembra a palavra constante. Né? A primeira letra da palavra constante é C. Função identidade. Meu A vale 1, meu B vale 0. Meu B vale 0, sumiu. Meu A vale 1, fica 1 vezes x, você não consegue ver. 1 vezes x é o próprio x. Ok? Função linear. Meu A é diferente de 0. Beleza. E meu B? Meu B vale 0. Olha aqui a função linear. A x só pegou essa parte. O B vale 0, sumiu. Ó. Ficou só y igual a x. Legal, pessoal? É isso. Queria dar esse destaque aí para a gente posicionar bem essas três funções como casos especiais da função afim. Por isso nós estudamos isso antes de chegar especificamente na famosa aí função afim. Valeu? Vamos lá, pessoal. Agora falando sobre zero da função afim. Importantíssimo isso aqui, principalmente para a construção de gráficos de função afim. Legal? Começando esse bloco, lembrando a você que aqui na descrição desse vídeo você consegue clicar e já ir direto no assunto que você tem interesse. De repente você quer assistir, você quer só informações sobre função e identidade. De repente você quer saber só como calcula sinal de uma função. Beleza? Então aqui embaixo você consegue ter acesso ao conteúdo que te interessa. Legal? Se você não quiser assistir o vídeo todo. Beleza? Então zero da função, muito importante, principalmente para a construção de gráficos. E vamos entender isso aqui para a gente poder construir gráficos rapidamente, hein? Em função afim. Então zero da função afim é todo número x, beleza? É todo número x cuja imagem é nula. Então é todo par ordenado que pertence ao gráfico da função afim que tem as seguintes coordenadas, x e 0. Ó. Ok? Meu y aqui sempre vai valer 0. Ou é o cara que tem, é o número x cuja imagem é nula, ou seja, cujo y vale 0. É meu par ordenado que tem o valor de y exatamente igual a 0. Legal? E eu sempre preciso descobrir esse cara. Então você tem que ter noção do seguinte, quer descobrir quem é o zero da função? Legal, pega a sua função original, sua função afim lá, beleza? Pega a sua função e atribui a y o valor igual a 0. Na hora que você atribuir o valor para y igual a 0, você vai descobrir quem que é esse x que você está procurando. Legal? Então, eu vou ter a seguinte situação, meu y sempre é 0 para uma função afim, né? Para encontrar o zero da função afim. Vou dar um exemplo aqui tranquilo, para a gente poder pensar. Imagine vocês que eu tivesse a seguinte função, a f de x igual menos 2x mais 4. Ok? Então vamos aproveitar esse exemplo aqui para identificar o a, que é a minha taxa de variação ou coeficiente angular da reta, vale menos 2. Meu b, eu falei disso no bloco passado na aula aí, procura aqui na descrição, já cai lá, ok? Quando eu fui explicar a função afim. Olha o meu b aqui, né? Meu b vale 4, ele é o coeficiente linear da reta, legal? E a gente sabe que o coeficiente angular da reta tem a ver com taxa de variação, é quanto y varia em relação a x, beleza? E o meu coeficiente linear da reta é a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo y. Achou complicado? Procura aqui na descrição, função afim, lá eu expliquei e mostrei no gráfico, beleza? Então legal, estou de posse dessa função aqui, né? Quero descobrir quem é o zero dessa função. A função afim é, por quê? Olha lá, vamos lá no nosso cantinho para rolar um flashback aqui. Minha função afim é aquela função f que vai dos reais nos reais, domínio real contra domínio real, e ela transforma todos os valores do domínio num cara ax mais b, lembrando que esse a tem que ser diferente de 0. Lembrou disso? Lembrei. Olha o nosso caso aqui, quanto vale o nosso A? Menos 2. Quanto vale o B? 4. Beleza? Esse é um tipo de função afim, então? Acabei de te convencer, espero ter te convencido. Beleza? Tá, para descobrir quem é o zero da função e é o que eu quero descobrir em relação a essa função, que agora eu já sei que ela é afim, para y, legal, tem que atribuir o valor 0. Ó, tem que atribuir o valor 0 para descobrir o valor de x. Então, para esse f de x ou para y, tanto faz, eu vou atribuir o valor 0. Descobrir quem é o zero da função. Legal? Vou ficar com o seguinte, ó, 0 é igual a menos 2x mais 4. Posso reescrever tudo isso como menos 2x mais 4 é igual a 0. E aí você vai ficar em dúvida, mas me falaram que quando muda de lugar,
Você tem que trocar o sinal. Beleza, quando você muda um dos caras de lugar, você troca o sinal. Agora, quando você muda todo mundo, você não precisa. Se 0 é igual a isso é igual a 0. Fechou? Mudou todo mundo de lugar. 0 estava aqui, passou para lá. Todo mundo que estava de lá, passou para cá. Nesse caso, você não precisa trocar sinal, não. Você mantém. Legal? 0 é igual a esse cara é igual a 0. Fechou. Não muda sinal. Beleza? Vamos resolver. Menos 2x igual. Agora eu vou passar o 4 para lá. Ó. Na hora que eu for passar o 4 para lá, ele vai com o sinal trocado. Então fica menos 4. 0, que já está de lá. O mais 4 foi com o sinal trocado, ficou menos 4. Beleza? Pega essa turma toda e multiplica por menos 1. É o que a gente faz normalmente. Vou ficar com todo mundo positivo. Ó, 2x é igual a 4. X é igual a 4 dividido por 2. Legal. Portanto, vou encontrar x igual a 2. Ó, esse cara que você está vendo, ele é o zero da função. Ó, mas por que você sabe que esse cara é o zero da função? Porque como é que eu comecei essa história aqui? No lugar do y, eu atribuí o valor 0. Atribuí o valor 0 para y. E aí eu vou descobrir um x. Quem que é esse x que eu descobri ou vou descobrir? Ele é o zero da função. Vou até mandar a seta para cá, para não escrever de novo. Ok? O x que eu estou procurando é o zero da função. Por quê? Porque a y atribuiu o valor 0. Atribuiu o valor 0 a y. Onde tinha y, que é a mesma coisa de f de x, eu atribuí o valor 0, resolvi essa equação de primeiro grau. Uma coisa é função afim, outra coisa é equação de primeiro grau, são coisas distintas. Legal? Fiz as contas todas, descobri x igual a 2. Opa, esse cara é quem? Zero da função. Fechou? Esse é o cara. Beleza? Legal. Agora eu vou... Vamos fazer o gráfico dessa função. Já vamos aproveitar essa pegada que nós estamos falando de função afim. E nós vamos fazer o gráfico. Dura achar espaço aqui. Nós vamos fazer o gráfico aqui no canto. Ó. Ok? Eu vou fazer o gráfico. Só que eu não vou usar aquele negócio de tabelinha, não. Pegar um valor negativo, pegar o zero e pegar um valor positivo. Porque você viu que quando eu fiz isso lá, quando eu expliquei função afim, aqui embaixo você pode acessar a parte do vídeo que eu expliquei função afim. Quando eu fiz lá, você não viu que ficou eu fiz uma bolinha, escrevi, esse é o zero da função. Mas quem que é esse cara? E na verdade isso é o mais importante na construção do gráfico. Você saber onde a reta, presta atenção, anota isso aí, isso é importante. É você saber onde a reta corta o eixo x e onde ela corta o eixo y. Só, você não precisa fazer tabelinha, ok? Esquece de tabelinha, eu fiz aquilo ali por uma questão circunstancial. Porque naquele momento eu estava apresentando a função afim. Eu não tinha falado de zero da função, mas agora que eu falei de zero da função, daqui para frente você vai ter em mente o seguinte. Eu só estou preocupado, quando eu estou trabalhando com função afim, eu só estou preocupado em saber onde a reta corta o eixo x e onde a reta corta o eixo y, beleza? Então, para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir para x, então vamos lá, para x igual a 0, vamos descobrir quanto que vai dar meu y. Meu objetivo é fazer o gráfico da função, só que fazer um gráfico rápido. Só sabendo onde a reta corta o eixo x e onde ela corta o eixo y, tá? Então, para isso, primeiro passo, faz x igual a 0. Na minha função original, tá aqui minha função original. No lugar do x eu vou colocar 0. Menos 2 vezes 0 dá 0. Mais 4 dá 4. Então, para x igual a 0, eu acabei de fazer as contas, e eu te mostrei isso com calma, o meu y vale 4. Que ponto que eu acabei de definir aqui, e que eu sei que agora ele pertence à minha reta? Pontos de coordenadas 0 e 4. 0 para x, porque eu atribuí o valor x igual a 0, e 4 para y, porque ao atribuir o valor x igual a 0, botei na minha função, eu descobri que meu y vale 4. Então, para x igual a 0, o y vale 4 para essa função. Beleza? Próximo passo para mim construir o gráfico rapidamente. Para y igual a 0, temos, perceba, eu atribuí 0 a y. Legal? Eu vou descobrir x igual a quanto? Essa é a pergunta. Beleza? Vem aqui, nós já fizemos essa conta. Então, quando você vai calcular o zero da função, você já fez essa conta.
O que você fez no primeiro momento? Você não atribuiu 0 para y? Olha lá, 0 para y, 0, não foi? Você descobriu x igual a quanto? 2. Você não precisa fazer essa conta de novo. Essa conta já está feita, ok? Então, para y igual a 0, x vale 2. Legal. O que eu acabei de descobrir? Aliás, esse ponto, esse par ordenado que você está vendo, pertence à minha função, que é a minha função f. É assim que você escreve de maneira elegante, tá legal? Esse par ordenado pertence à minha função e a minha função é f. Esse outro par ordenado também pertence à minha função, só que o x vem primeiro, ele vale 2 e o y vale 0. Olha, eu joguei y igual a 0, descobri x igual a 2, beleza? Então, ponto de coordenadas 2 e 0 também pertence ao gráfico da minha função. Beleza, só isso, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma apagada aqui, já volto e nós vamos fazer aquele gráfico. Só usando esses dois pontos, sem tabelinha, nada de tabelinha, beleza? Pronto, voltei. Deixei todas as informações, só apaguei aqui para a gente poder fazer o gráfico da minha função. Legal? Então nós vamos fazer da seguinte maneira, ó. Vou colocar aqui x e y. Você consegue ver? Consegue ver. Legal. Primeiro ponto é esse aqui, ó, 2 e 0. Pode começar no de cima também, não tem problema. Aliás, vamos começar pelo de cima, ó. X igual a 1, 2, 3, 4. Então, esse é o ponto de coordenadas 0 e 4. Então, esse é o ponto de coordenadas 0 e 4. 0 para x. O que significa x igual a 0 num par ordenado? Significa que esse ponto está sob, em cima do eixo y, ok? Então, para x igual a 0, meu y vale 4. 4. Esse é o ponto de coordenadas 0 e 4. Ok? Então, já sei onde a reta corta o meu eixo y. O ponto de baixo, para a gente ficar na sequência do que a gente fez ali. 2 e 0, né? Aqui é 1, aqui é 2. Esse é o ponto de coordenadas 2 e 0. Ó. 2 para x, 0 para y. O que significa um ponto T? Primeiro, né, é bom a gente explicar o seguinte, ó. Ponto de coordenadas 0 e 4. 0 é abscissa. Beleza? Grava esse nome com 2 S. Abscissa e B mudo. E esse cara aqui é a tal da ordenada, beleza? E esse aqui, tudo junto, é o par ordenado. Ordenado porque x vem primeiro e y vem em seguida, ok? E isso, esses pares ordenados, ou esses pontos, representam aqui no meu plano cartesiano, legal? Ou plano coordenado, ok? Plano cartesiano é melhor, né? Ok, então beleza, ó. 0 e 4, x é 0, y é 4. 2 e 0, o x é 2, o y é 0. Tá? Representei esses pontos. O que significa um ponto ter o valor de x igual a 0? Significa que ele está sob, em cima do eixo y. O que significa um ponto ter o valor em y igual a 0? Significa que ele está em cima, ou está sob o eixo x. Ok? Volta um pouquinho o vídeo, ouve de novo, vou repetir. O que significa um ponto? Ter a abscissa igual a 0, o valor de x igual a 0, significa que ele está em cima do eixo y. Está aqui, ó, 0 e 4. Olha ele aqui, em cima do eixo y. O que significa um ponto? De ordenada, que são os valores relacionados a y, ser igual a 0, significa que esse cara está sob ou em cima do eixo x. Olha ele aqui, ó, 2 e 0. Em cima, sob o eixo x. Legal? Então, para construir um gráfico, eu só preciso saber onde essa reta corta o eixo y e onde ela corta o eixo x. Ou onde ela corta o eixo x e onde ela corta o eixo y. Mais nada. Esqueça a tabelinha. Beleza? Não se envolva com tabelinha. Legal? Fica só nessa aqui. Ah, tem que construir o gráfico. Onde corta o eixo x? Joga y igual a 0. Aqui. Onde corta o eixo y? Joga x igual a 0 e descobre onde cortou. Jogou x igual a 0, descobriu onde corta o eixo y. Está aqui o ponto. Jogou y igual a 0, descobriu onde a reta corta o eixo x. Está aqui o ponto. É só isso para você construir gráfico. Legal? Então veja. Tem 2 pontos. Você precisa de no mínimo 2 pontos para fazer o gráfico de uma função. Ou para traçar uma reta de uma função afim, né? Ok? Ou traçar uma reta. Eu vou tentar fazer esse troço ficar reto aqui. Pronto. Isso. Esse é o gráfico da função. Você vai fingir que isso aqui é uma reta.
olha para você e fala, nossa, ficou lindo, hein? Beleza? Dá essa força pra gente aí. Isso aqui é y igual a menos 2x mais 4. É isso mesmo, não é o que eu tinha escrito. Legal. Lembrando, hein, galera? Meu A é negativo. Lembra lá que eu fiz um exemplo com A positivo? Meu A é negativo significa que a reta... Eu tinha falado isso lá atrás. Meu A é negativo, a reta está tombada para a esquerda. No exemplo que a gente fez lá atrás, o A era positivo. A é positiva, a reta é tombada para a direita. O A é negativo, ele vale menos 2 e o B vale 4. Então, reta tombada para a esquerda. Detalhe, outra coisa que a gente pode explorar nesse gráfico aqui para aproveitar. O seguinte, o que o coeficiente linear é, que é o 4 aqui? É o ponto onde a reta corta o eixo Y, ou é a ordenada, lembra lá a abscissa ordenada? É a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo Y. O que é o meu zero da função? Meu zero da função eu descubro quando eu boto y igual a zero. E na prática, ou graficamente, ou geometricamente, ele é a abscissa do ponto onde a reta corta o eixo x. É isso. Beleza? Espero que você tenha aproveitado ao máximo essas informações. Esse é um trecho da aula que você tem que ouvir de novo, ver de novo, para ficar gravado. Porque tem muita informação aqui. Legal? Mais à frente eu vou resgatar algumas delas, mas nem todas. Então aproveita esse pedaço, esse trecho relacionado a zero da função. Falei tudo? Legal, esboço, vai fazer gráfico, saiba onde a reta corta o eixo x e o eixo y, só esqueça a tabelinha. Falei o que é o coeficiente angular, como se encontra o zero da função. E o que é o tal do coeficiente linear, né? É o ponto, é a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo y. Beleza? A gente já volta com mais informações a respeito de função afim. De volta aí, pessoal. Mais uma parte aí do nosso curso, a nossa aula, né? Tudo que você precisa saber a respeito de função afim, tá? Agora nós vamos falar sobre função afim crescente e decrescente, tá? Vou colocar abaixo aqui uma sopa de letrinhas para você. Ok? Que é a parada rigorosa, né? Como a gente escreve de verdade. Olha aí, função crescente, tá? O que está sendo dito aí? Eu vou ler junto com você, ok? Esse símbolo aí do A de cabeça para baixo é qualquer, né? Qualquer que seja, é assim que a gente lê, qualquer que seja x1 e x2, se x1 é menor que x2, então, essa setinha para a direita, então, se x1 é menor que x2, então f de x1, ou seja, a imagem para x igual a x1, é menor que f de x2, ou seja, a imagem para x igual a x2, ok? Na prática é o seguinte, decresceu os valores de x, vai decrescer os valores de y. Cresceu ou aumentou os valores de x, aumentou. Passei de um valor menor para um valor maior, legal. Como que vai estar a sua imagem se a função for crescente? Eu vou ter uma imagem tal e eu vou passar para uma imagem maior, porque se eu aumentei x, o y também vai aumentar. É isso. E como que você lê função decrescente? Qualquer que seja x1 e x2, x1 menor que x2, então f de x1 maior que f de x2. Na prática é o seguinte, diminuiu o x, a função é decrescente? O que acontece com o y? Aumenta. Aumentou x? Aumentou. A função é decrescente? O que acontece com o y? Decresce, cai, diminui. Então, se um aumenta, o outro diminui. Se um diminui, o outro aumenta. Ok? A variação é diferente nesse aspecto aí. E aí, como é que a gente grava isso na prática, né? Primeiro, isso aqui é uma função afim genérica. Y é igual a x mais b. Isso aqui é a minha função afim. Nós já estudamos isso nessa mesma aula, né? Você pode, inclusive, ir para outros cantos aqui na descrição do vídeo. Você clica e já cai direto no assunto que está relatado aqui abaixo, tá? Então, essa aqui é a minha função afim, beleza. Para uma função afim onde meu A, esse cara que eu estou mexendo aqui, ó. Lembrando que f de x é a mesma coisa de y, né? Meu A é esse cara. ax mais b. Se meu A é maior que zero, minha função é crescente. Por isso que esse A é chamado de taxa de variação. Se o x varia para cima, se ele cresce, o y também vai crescer, vai variar para cima.
beleza? Legal, numa taxa específica lá, vai depender do valor de A. Então minha função é crescente. Guarda isso, A maior que zero, minha função é crescente. Graficamente como é que fica? Graficamente é uma reta tombada para a direita. Ó, tombou para a direita, beleza? Aqui é 90 graus, sol de meio-dia, A maior que zero, tombou para a direita. Fechou. Bacana? E se meu A é menor que zero? Se meu A é menor que zero, a minha função é o que? Decrescente. Beleza? O que significa na prática? Significa o seguinte, que meu A, que é a minha taxa de variação, vai ter, para variável dependente, que é y, ela vai ter um comportamento diferente. Se o x estiver crescendo, o meu y vai diminuir. Se o x diminuir, o meu y cresce. Uma inversa da outra. Tá? Aspecto de função decrescente. O que acontece na função decrescente? Graficamente falando, geometricamente falando. Ok? Na hora que eu for construir o gráfico, eu fiz um gráfico desse aí para trás, perceba isso. Olha lá para você ver se o A não era negativo. Função f de x igual a menos 2x mais 4. Eu fiz e o gráfico deu o quê? Tombado para a esquerda, que é só o de meio-dia. Função é decrescente, o A é menor que zero? É, tombada para a esquerda. Pode olhar para o gráfico, beleza? Não tem como errar. É certeiro o negócio. Legal? Então, funções crescentes e decrescentes. A gente volta para a última parte aí dessa aula de função afim, estudando sinal da função. Depois de estudar sinal da função e entender o que é isso, nós vamos estudar o sinal da função afim. Beleza? Já voltamos. Vamos lá, pessoal, de volta aí agora, nossa aulona aí, né? Tudo que você precisa saber a respeito de função afim. Vamos entender o que significa sinal de uma função, beleza? Eu vou deixar uma sopa de letrinhas aqui para você, abaixo. Diz assim, ó, sinal de uma função significa estudar o sinal da função y igual a f de x. Nós já sabemos que y é igual a f de x, ok? Então eu vou estudar o sinal para essa função, beleza? De que maneira? Para cada x pertencente ao seu domínio. Então me interessa, na verdade, ó, olha a observação 13, vai aparecer aí. Deve-se encontrar valores do domínio para os quais f de x, então quando eu vou estudar o sinal de uma função, eu preciso saber quanto que f de x é maior que zero, quando que f de x é igual a zero e quando que f de x é menor do que zero. Legal? Isso é fazer estudo de sinal de uma função, beleza? De maneira genérica, né? Então na prática eu estou querendo saber o seguinte, que valores de x fazem com que y seja maior que zero ou positivo? Que valores de x fazem com que y seja igual a zero? E por fim, que valores de x fazem com que y seja menor que zero? Legal? Isso é muito importante. Nós vamos usar isso, nossa, a torta é direito. Não é só para função afim não, nós vamos usar para todo e qualquer tipo de função. Tá? Tem função quadrática em seguida aí, nos estudos, legal? E lá também nós vamos ter que fazer o tal do estudo de sinal de uma função. Legal? Quero saber que valores de x ou do domínio fazem com que y seja maior que zero, que valores de x ou do domínio fazem com que y, que é a mesma coisa de f de x, seja igual a zero, e que valores do domínio fazem com que y seja menor do que zero. É isso que eu estou preocupado quando eu estou estudando o sinal de uma função. A gente já volta em seguida agora falando sobre o sinal da função, agora é específico, sinal da função afim, beleza? De volta aí, pessoal, agora sim, vamos falar de sinal de uma função afim. Falamos de sinal de uma função, de maneira genérica. Agora nós vamos pegar aquilo que nós aprendemos e vamos trazer aqui para a função afim, beleza? Então, olha, vai rolar uma nova sopa de letrinhas aqui abaixo, dizendo o seguinte, ó, considerando-se que x é igual a menos b sobre a é o valor para qual y é igual a zero, pô, cara, eu já ouvi falar isso em algum lugar, né? Quando eu atribuo a y um valor zero, eu vou descobrir um valor para x, legal. E quem que é esse cara? É o zero da função. Não esqueça disso. Se você esqueceu disso, volta no vídeo aqui abaixo na descrição,
tem os assuntos que a gente tratou nesse vídeo. Clica lá, você já cai no exato momento que eu falo desse assunto. Zero da função, ou zeros da função, tanto faz. Legal? No caso é zero, né? É singular. É singular porque nós estamos trabalhando com função afim. Quando a gente for trabalhar com função quadrática, lá nós temos possibilidade de encontrar mais de um zero da função, para quando a delta for maior que zero. Se você já sabe o que eu estou falando, você está entendendo, né? Se não, espera chegar, que nós vamos chegar nesse ponto aí do curso, tá bom? Ou seja, o zero da função. Examinemos então para que valores ocorre y, lembra que f de x e y é a mesma coisa, hein, cara? Beleza? Para que valores ocorre y maior que zero ou y menor que zero. Primeira coisa que eu trouxe para você entender esse negócio do menos b sobre a, tá? Primeiro, isso aqui é minha função afim, não é isso? Nós aprendemos, ok? Lembra que o a tem que ser diferente de zero, né? Se o a for igual a zero, eu vou cair em casos especiais da função afim. Não me interessa isso agora, tá? Função genérica, função afim é essa aí com a diferente de zero, beleza? Legal. A diferente de zero. Bacana? Agora, eu vou lembrar que esse cara, o f de x, é o y, né? Vou adotar y igual a zero. Então, esse cara aqui é o y. O que eu fiz? Vim aqui no lugar do y, no f de x, coloquei quem? Zero. E o resto? O resto eu mantive do jeito que estava. Beleza? Lembra lá? Zero é igual aquele cara. Então, aquele cara é igual a zero. Quando eu troco todo mundo de lugar, não preciso ficar preocupado com o sinal. Todo mundo que estava de cá passou para lá e todo mundo que estava de lá passou para cá, aconteceu isso? Aconteceu. Não se preocupa com ficar trocando sinal, não. Beleza? Se você for passar um cara só para lá, ou pegar um cara de lá e passar para cá, aí você tem que se preocupar com o sinal. Mas quando for todo mundo, não precisa. Então esse cara é igual àquele, aquele é igual a esse cara. Fechou. O que eu fiz agora? AX, peguei o B, passei para cá com o sinal trocado. Passei para cá com o sinal trocado, ficou menos B. Vou deixar o x sozinho, vou deixar o x sozinho. O que eu tenho que fazer com esse a? Passar dividindo. Fiquei com menos b sobre a. Olha, atribuir a y, que é o f de x, o valor zero. Eu já aprendi que quando eu atribuo a y o valor zero, o valor de x que eu vou encontrar é quem? O zero da função. Se você não lembra disso, volta no vídeo. Abaixo na descrição eu já falei, tem esse espaço, ok? Então, na prática é o seguinte, por que o zero da função é importante? Porque ele é o divisor de águas, cara, para estudo de sinal da função. Isso tem aplicações nas mais variadas áreas que você possa imaginar. Economia, administração, contábeis e por aí vai, certo? Então, nessa perspectiva, o que aconteceu? Eu acabei de descobrir um ponto, que é o ponto de coordenadas menos b sobre a e zero. Legal? Quem que é esse zero? É o y aqui que eu atribuí. Atribuí a ele zero. Aí na hora que eu atribuí a y um valor zero e peguei a minha função afim genérica, fiz todas essas manipulações algébricas que você está vendo, eu cheguei no zero da função, porque todas as vezes que eu boto y igual a zero, o x que eu descubro se chama zero da função. Então esse menos b sobre a, ele sozinho é o zero da função. Tá, já sei disso. E esse ponto que você acabou de descobrir? Esse ponto aqui é o ponto onde a reta, onde a reta corta, vamos colocar esse corta aqui entre aspas, né? Corta, é o ponto onde a reta corta o eixo X. Beleza? Você não pode esquecer disso, cara. Você não pode dormir sem lembrar disso. Beleza? É isso, tá? Joguei y igual a zero, descobri esse valor para x. Esse x é quem? Zero da função. Na prática, tem esse ponto. E o que é esse ponto? É o ponto onde a reta corta o eixo x. Legal? Mantenha essas informações, porque eu vou trazer dois esboços para você. Quando eu tenho uma função crescente e quando eu tenho uma função decrescente. E aí a gente faz o fechamento da aula, beleza? Depois é só exercício para a gente gravar essas informações e não esquecer mais, beleza? De volta aí, pessoal. Vamos estudar o sinal de duas funções. Primeiro uma função crescente, depois de uma função decrescente. Ambas são funções afim, beleza?
Trouxe o primeiro exemplo aí para a gente poder pensar, tá? Primeiro vamos entender, vamos entrar no exercício. F de x, já sei que é a mesma coisa de y. O cara fala isso 300 vezes, né? O meu A, menos 2. O meu B, vale 3. Legal? Primeira informação que eu já sei, falou, mas o cara falou agora há pouco que para A menor que zero, eu vou ter o quê? Uma função decrescente. Legal. O que isso significa na prática? Tá? Vamos fazer um esboço do gráfico. De que maneira? Eu aprendi ao longo dessa aula que eu tenho que pegar para x igualar, jogar o valor zero. E ver o que acontece com y. Legal? Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. A próxima coisa que eu vou fazer é jogar para y o valor zero e descobrir que valor de x vai aparecer na jogada. Beleza? Com esses dois pontos, para x igual a zero, que tem x igual a zero e que tenha y igual a zero, com esses dois pontos eu faço o gráfico de uma função afim. Só preciso deles, não preciso fazer tabelinha. Eu já falei isso ao longo da aula, ok? Então para x igual a zero, x igual a zero. Ó, y é igual, x igual a zero, menos duas vezes, no lugar de x coloquei zero, mais 3, mais 3. Vou descobrir fazendo contas que isso aqui é 0 mais 3. Descobri que y então vale 3. Legal? Daqui me vem o seguinte. Daqui me vem a seguinte informação. Vamos lá. Joguei x igual a 0. Joguei x igual a 0. Encontrei y igual a 3. Encontrei y igual a 3. Esse ponto pertence ao gráfico da minha função, que é a função f. Beleza? É isso. Essa primeira informação é importante, porque eu já tenho um ponto que pertence ao gráfico. Esse ponto está cortando o eixo y. Pensa nisso, daqui a pouco a gente vai ver isso graficamente. Ok? Aqui embaixo, o que eu tenho aqui para baixo? Ó? Vamos olhar. Tem o seguinte, y igual a 0. Para y igual a 0, ó, 0 é igual a menos 2 vezes x mais 3. Ok? Vou fazer essa conta aqui, vou chegar no seguinte, ó, menos 2x mais 3 igual a 0. Lembra disso? Quando passa todo mundo para cá e todo mundo para lá, você não precisa se preocupar com o sinal. Menos 2x é igual a menos 3. Multiplica todo mundo por menos 1. 2x é igual a 3. Daqui eu saio que, olha lá, que eu saio que x é 3 sobre 2. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Ok? E aí, o que eu vou concluir com isso? Concluir o seguinte. Ó, quando eu joguei, olha para cá, y igual a 0. Beleza? Encontrei x igual a quanto? 3 sobre 2. Então, na prática, eu acabei de descobrir que o ponto de coordenadas 3 sobre 2, deixa em fração mesmo. Legal? 3 sobre 2, 1,5. Você está vendo 1,5, mas deixa sob fração. Mantenha a sua ansiedade. X é igual a 3 sobre 2, mas eu só descobri isso porque eu joguei y igual a 0. Então, para x igual a 3 sobre 2, y vale 0. Esse ponto também pertence ao gráfico da minha função, beleza? Outro ponto, 3 sobre 2 e 0. Então, eu quero que você entenda o seguinte, tem dois pontos que pertencem à função e que são importantes. E é por isso que eu fiz toda essa trajetória. Qual que é o primeiro deles? Ponto de coordenada 0, 3. Mas eu cheguei nesse cara como? Jogando x igual a 0. E o ponto de coordenadas 3 sobre 2 e 0. Mas eu cheguei nesse cara como? Jogando y igual a 0. Beleza? Com esses dois pontos, eu vou apagar, ok? E vou voltar com esses pontos aqui. Com esses dois pontos eu construo o gráfico da minha função. A minha função, ó, a menor que 0, ela é o quê? Decrescente. Legal? Então vamos ver como é que fica o gráfico dessa função, usando somente esses dois pontos que foram descobertos a partir do momento que eu joguei x igual a 0 e a partir do momento que eu joguei y igual a 0. É isso, tá? Só esses dois pontos são suficientes, você não precisa de mais nada. Legal? Pronto, pessoal, de volta aí. Peguei essas informações e coloquei aqui. Deixei algumas informações que vão ser importantes para nós. Coloquei 0 e 3, que foi um dos pontos que eu encontrei. E 3 sobre 2 e 0. E agora eu vou fazer o esboço do gráfico, tá? Vamos fazer o esboço do gráfico bem aí no meio. Então tem aqui eixo x,
e eixo Y. Bacana, lá estão. 0 e 3. Então, para x igual a 0, y é 3. Está aqui o cara. Ponto, puxa uma setinha aqui para você indicar. Ó. Ponto de coordenada 0 para x, 3 para y. Lembra que quando o x é 0, esse ponto está em cima do eixo y? Lembrou disso? Isso foi importante, já falei disso mais uma vez. Ok? 3 sobre 2 e 0. 3 sobre 2 e 0 é 1,5. Lembra lá? Marca 1 aqui para x, 2 é a metade aqui, ó. 3 sobre 2. Indica qual ponto que você encontrou para ficar bonito. O professor fica feliz, ó. Ok? Eu vou cobrar isso dos meus alunos, eu quero que eles indiquem que pontos são esses. Beleza? Legal. Então vamos lá, traçar ali os pontos. Ponto onde a reta corta o eixo X. Está aqui. Ponto onde a reta corta o eixo Y. Está aqui. Só ligar esses dois pontos. Você não precisa de tabelinha, pegar valor negativo, pegar o zero e pegar valor positivo. Porque se você fizer isso, por exemplo, se você fosse pegar valores positivos para x, você ia pegar 1 e 2. Você não ia pegar o 3 sobre 2. Você está entendendo? Esse cara ia ficar de fora. E aí a grande pergunta do exercício ia ficar, mas e o zero da função? Ah, peraí, deixa eu calcular a parte. Não, você já vai fazer uma conta que envolve inclusive o zero da função. Porque ele é a abscissa do ponto onde a reta corta o eixo x. Beleza? Então vamos lá, pô. Liga esses pontos e dá continuidade a eles, ó. Pronto. Legal? Que reta é essa que você está vendo aí? Legal? Não vale falar que isso aqui não parece uma reta, hein? Não fica me zoando aí, moçada. Beleza? Então olha lá, que reta é essa? Y igual, olha lá, menos 2x mais 3. Beleza? Tá aí. Legal? O que isso significa? Né? Ó, A menor que zero. Minha função é decrescente. Minha função é decrescente, tombada para a esquerda. Tá vendo lá? É isso. Legal? Ela corta o eixo Y no ponto de coordenada 0 e 3. Quem que é esse 3? Coeficiente linear da reta, ó. E corta o eixo X no ponto de coordenadas 3 sobre 2 e 0. Mas quem que é a abscissa desse ponto? É o zero da função, lembrou? Porque o zero da função é aquele cara que eu descubro quando eu jogo y igual a 0. Visualizou isso aí? Legal. Só que é o seguinte, você não vai... Para uma situação, eu posso pedir para você fazer o gráfico, você vai fazer dessa forma e tal e tudo. Mas lá para frente, quando você for estudar outros assuntos, você vai ter que fazer o tal do... estudo de sinal, o esboço só. Mas vamos fazer um trem rigoroso aqui. O esboço é o seguinte, fazendo aquele canto ali, ó. Esboço é o seguinte, se fosse fazer um esboço do gráfico, você ia fazer eixo X aqui. Aliás, esboço do gráfico não. Esse aqui é o gráfico, né? Se fosse fazer um esboço, né, do gráfico, você ia fazer, o eixo X é esse. Aqui você ia botar um ponto, quem que é esse ponto? O zero da função. Mas quem que é o zero da função? 3 sobre 2. Então você vem cá e marca 3 sobre 2. Legal. Essa reta é o quê? Decrescente. Ó, o A é menor que zero. Decrescente, o A é menor que zero. Decrescente, já sei que é tombada para a esquerda. Então você vem cá, pega uma reta, ó, passa pelo zero da função e continua. Ok? E aí agora, tá parecido com isso aqui, só que isso aqui é o gráfico. Aquele de lá é o esboço. Beleza? E aí eu quero que você entenda o seguinte, ó. Vamos raciocinar que muita gente tem dificuldade para isso, né? Para fazer estudo de sinal, eu posso fazer estudo de sinal algébrico ou posso fazer estudo de sinal através do esboço. Através do esboço, o que acontece? Aqui, ó, tem um valor de x que faz com que y seja zero. Quem que é esse valor? 3 sobre 2. É o zero da função, está aqui indicado. A partir de agora, para fazer o estudo de sinal, vamos fazer o estudo de sinal usando o esboço. E o gráfico também, vamos fazer para tudo. A partir de agora eu vou pensar o seguinte, pô, o zero da função, o cara é o cara que faz com que y seja zero. Fechou. Bacana. O que acontece se eu tiver valores maiores que o zero da função? E o que acontece se eu tiver valores menores do que o zero da função? Por isso que eu te falei que ele é o divisor de águas, né? Para o valor igual a ele, ao zero da função, eu já sei que o meu y vale zero. Por isso que ele chama zero da função. E para valores maiores, o que acontece com a minha imagem?
Para valores menores, o que acontece com a minha imagem? Onde que eu vejo imagem? No eixo Y, beleza? E aí nós vamos fazer essa análise. Para valores maiores do que o 3 sobre 2, que é o divisor de águas, que é importantíssimo aqui para o estudo de função afim, né? Para essa perspectiva, para valores maiores do que 3 sobre 2, que é o divisor de águas, está aqui, pega um valor maior, qualquer 2, por exemplo, ou 3, 4, o que você quiser. Pega esse valor, presta atenção no que eu vou fazer, leva no gráfico e olha a imagem desse cara, imagem relacionada com o eixo Y. Está abaixo do eixo X. Se está abaixo do eixo X, a minha imagem é o quê? Negativo. Beleza. 3 sobre 2. Agora você vai pegar valores menores. Pega um valor aqui, ó, em X negativo, não tem problema. Leva esse cara lá no gráfico. Olha a imagem desse cara. Positivo. Ok? Pega isso aqui que você fez para o gráfico, ou de repente, se o exercício não pedir para você fazer o gráfico, pega isso aqui e leva lá para o esboço. Ó, para valores maiores, olhei a imagem negativo. Vem cá e coloca, ó, negativo. Entre o eixo X e o gráfico da minha função. A reta. Essa aqui é a reta y igual a menos 2x mais 3. Está aqui, indicada no esboço. Você vai fazer estudo de sinal, esse sinal tem que estar entre o eixo X e a reta. Beleza? A reta é essa aqui. Legal? Entre os dois. Entre a reta e o eixo X, também para valores menores do que o zero da função, eu olhei, deu caras positivos. Então, entre a reta e o eixo X, você vem cá e coloca positivo. Pronto, você fez estudo de sinal. Um esboço. Legal? Se o cara for mais rigoroso, ele vai pedir para você escrever isso algebricamente. Algebricamente, você precisa se esforçar um pouco mais e pensar nas 3 situações, nós chamamos de tricotomia, tá? Para x menor que 3 sobre 2, meu y, meu f de x, ó, para x menor que 3 sobre 2, ok? X menor que 3 sobre 2, olhei para a minha imagem, f de x é o quê? Maior que 0. Pronto. Para x igual a 3 sobre 2, meu f de x é igual, ó, 3 sobre 2, meu f de x é igual a 0. Legal? E para x, coloquei menor, igual, e agora eu vou colocar maior. Aliás, menor, aqui é maior, tá certo. Para x maior ao menor, igual, maior. O que aconteceu com y? O que aconteceu com y? Né? Maior que 0, igual a 0, e agora, ó, peguei valores maiores que 3 sobre 2, que é meu zero da função, que é meu divisor de águas, olhei para a imagem, deu caras o quê? Ou deu y's, o quê? Menores do que 0, ok? Então presta atenção, isso aqui é estudo de sinal algébrico, você representou, tricotomia, menor que o cara, que é o divisor de águas, igual ao cara, e maior que o cara é o divisor de águas, tá? O que aconteceu com o meu y? Está aí expressado. Isso aqui é o esboço, você vai precisar muito disso para a inequação, para frente, agora no primeiro ano, se brincar, para frente também, segundo ano, terceiro ano, hein? Beleza? Dependendo do conteúdo. Ok? Tem umas coisas cabeludas aí pela frente. Não se esqueça que é importantíssimo, tá? Fizemos essa situação para f de x, onde o a é menor que 0, ok? Eu volto para uma situação, vou fazer mais rápido para essa outra situação, onde o meu a é maior que 0, beleza? Você já vai ver as mudanças em relação ao que nós acabamos de fazer aqui, ok? De volta aí, pessoal, já fiz um esboço aqui da situação diferente da anterior que nós vimos, ok? Então vamos lá, esse aqui é outro exercício. Meu y é 3x mais 2, é uma função afim. Meu a vale 3, meu b vale 2. Perceba que o a é maior que 0, ó. O a vale 3, ok? Então nessa situação nós já vimos na parte anterior da aula que no caso em que a é maior que 0, a minha função é crescente. Então nós vamos entender o que significa isso, principalmente geometricamente, com esse gráfico que aqui está. Legal? Já fiz todas as contas, joguei x igual a 0, isso aqui é meu x, isso aqui é meu y.
Para x igual a 0, encontrei y igual a 2. Aqui para y igual a 0, eu encontrei x igual a menos 2/3. Pode fazer aquelas contas, igual o que nós fizemos no trecho anterior dessa aula, tá bom? Você vai encontrar isso aqui. Esses dois pares ordenados, ou esses dois pontos, pertencem à minha função f. Fui lá no gráfico, montei o gráfico, está aqui um deles, ó, menos 2/3 e 0. Menos 2/3 e 0 está aqui representado. 0 e 2, 0 e 2 está aqui representado. Liguei esses pontos, na hora que eu liguei esses pontos eu tenho a reta, ok? Vem cá e representa, me diz qual que é a equação dessa reta. A equação dessa reta é y igual a 3x mais 2. Está feito. Agora nós vamos fazer olha lá quem está lá no canto. O esboço, ok? E o estudo de sinal, só que o estudo de sinal, que eu chamei de estudo de sinal algébrico, né? O geométrico está aqui, nós vamos fazer agora, né? Então, menos 2/3 é meu zero da função. Então, esse cara aqui é meu zero da função f, ok? Pensa o seguinte, para x igual a menos 2/3, meu y vale 0. Então, para x igual a menos 2/3, meu y, que é a mesma coisa de f de x, vale 0. Já sei disso. Para valores menores que 2/3, menos 2/3 na verdade. Para valores de x menor que menos 2/3, pega valores menores que 2/3, leva lá no gráfico e olha, deu abaixo do eixo x, deu abaixo do eixo x, meu y é o quê? Negativo. Faz essa análise com calma. Para valores maiores que menos 2/3, aliás, aqui vamos representar lá, né? Para valores menores que 2/3, está aqui, meu y é o quê? Menor que 0, ok? Agora vamos pensar para valores maiores que menos 2/3. Para valor maior que menos 2/3, pega qualquer cara que você quiser no domínio, leva lá no gráfico e olha, deu acima do eixo x. Deu acima do eixo x, meu y é o quê? Maior que 0. Então você vem cá e representa isso, ó, maior. Entre a reta e o eixo. Entre a reta e o eixo x, ó, maior que menos 2/3, a minha imagem é positiva. Para valores menores que menos 2/3, entre a reta e o eixo x, a minha imagem é o quê? Negativa, ok? É isso. Pegamos a função, agora é a maior que 0. Se é a maior que 0, tombada para a direita. Olha aí o aspecto do gráfico. Beleza? Fizemos a representação, descobrimos quais são os pontos onde a reta deve cortar o eixo x e o eixo y, só isso que é interessante, esquece a tabelinha, legal? Esses dois pontos pertencem à reta, liguei, fiz a reta, fiz o esboço e fiz o estudo de sinal, fiz o esboço, fiz o estudo de sinal algébrico, legal? Pessoal, prazerzaço acompanhar vocês aí nessa trajetória relacionada à função afim, espero que essa aula tenha sido boa, e que você realmente tenha aprendido tudo que você precisa saber. Valeu? Grande abraço.